Há uns dias atrás aqui em Campinas, eu creio que foi no último café, o pastor Juscelio, enquanto fazia oferta, ele falou uma coisa que me despertou algo muito violento, porque foi uma coisa que eu anotei numa Bíblia, num caderno, há muitos anos atrás. Quando eu perguntava para o Senhor: quem somos nós no teu corpo? Ele dizia: vocês são como casa de Isabel. E eu perguntei: casa de Isabel? Nada a ver. Eu queria ser casa de Maria, que carrega Jesus, né? E o Senhor disse: não, vocês vão perceber e vão abençoar aquilo que muitas pessoas estão carregando. E no último café, o Juscelio, enquanto estava fazendo a oferta, ele no meio da mensagem falou assim: nós somos casa de Isabel. Aquilo me despertou, eu anotei isso em algum lugar há anos atrás, irmãos. Estou falando de coisas de 20 anos atrás. Porque quando Maria chega na casa de Isabel, ela não tinha nenhuma evidência de gravidez, ela não tinha barriga, mas ela já estava esperando Jesus. Isabel diz: bem-aventurada a mãe do meu Senhor. Isabel é aquela que percebe o que o outro está carregando sem que tenha evidência. E eu sempre sonhei com um ministério assim, um ministério que reconhece o que o outro tem quando ele não tem nada para mostrar. Eu sempre sonhei, porque foi assim comigo. Jesus acreditou em mim quando eu não tinha nada para dizer e nada para mostrar, e não sabia nada. Eu achava que Êxodo era o nome de um homem na Bíblia. Gênesis eu achei que era outro homem. Embora eu fui criado na igreja desde criança, mas eu não tinha noção. Então Deus, Ele celebra a sua vida sem você ter nada para mostrar. Amém, irmãos? Para que quando você tiver alguma coisa para mostrar, você nunca pare de mostrar o que você carrega dele. Que você nunca permita que a exibição tome o lugar das manifestações. Então a casa de Isabel é aquela que reconhece o que o outro carrega, mesmo quando não tem evidências. Amém? Amém, irmãos? E eu louvo a Deus porque nós vivemos num tempo que as coisas são muito práticas e muito rápidas. A gente pensa uma coisa, 3 dias depois já tem um livro escrito. As coisas estão muito aceleradas. E talvez nós que vamos vendo as coisas novas acontecerem, a gente vai precisar de um pouco mais de perseverança, para que a gente não perder a paixão pela labuta, pela ideia original de Deus, pelas coisas que o Senhor criou em nós. Eu sempre tenho pedido isso ao Senhor: Senhor, a oração do pregador, não me dê mais do que eu precise, para que de fato eu te esqueça, e não me dê menos do que eu precise, para que em necessidade eu murmure contra ti. Essa tem sido a minha oração, e quanto mais eu oro sobre isso. Eu estava falando com o pastor Juscelio antes de a gente descer aqui para a nave. A gente estava numa sala e ele me abraçou e disse: pastor Luiz, isso aqui é para o Senhor, a gente fez para você. Eu digo: Juscelio, deixa eu te falar uma coisa, porque há 1 ano e meio atrás a gente veio ver esse prédio, não é? A gente veio ver esse prédio, mas irmão, ele estava longe assim, de lupa não dava para ver ele, estava muito longe da nossa realidade. Mas a gente chegou aqui com a esperança: vamos pegar, porque irmão, fiado a gente compra até avião caindo, com o pé no chão é compra, não é? E no Mevan sempre foi assim. A gente nunca tinha um recurso para começar. Quando Deus manda você fazer algo, você nunca vai ter um recurso para fazer. E aí você tem a certeza que foi Deus que chamou mesmo, porque só Deus faz uma coisa dessa com a gente. Porque o dia que você tiver mais dinheiro do que visão, é muito perigoso, porque você pode começar a comprar uma visão. E a visão, só quem pode engendrar ela em você é Deus e mais ninguém. E o recurso virá. E o Juscelio me abraçou ali na sala e disse: pastor, isso tudo aqui a gente fez para você, porque a gente entende que nós somos um só. Eu digo: Juscelio, deixa eu te contar uma coisa. Primeira vez que a gente veio ver esse prédio, eu fiquei pensando assim: oh Deus, que igreja bonita, Jesus.
Pensei que o senhor amava eu, o senhor ama o Juscelio. É glória. E eu falava assim, mas não é inveja não, irmão, não é ciúme não. É porque quando a gente começou lá em Itajaí, para você ter uma ideia, o bairro que começou o Mevan lá chamava Invasão. Mas eles não invadiam nada não, viu gente? Só para você ficar ligado. Mas o bairro chamava Invasão. Do lado da igreja tinha uma vala que eu competia com os sapos. Eles só uma vala cheia de sapos. Atrás da igreja tinha uma fábrica de garrafa PET. E eu estava lá pegando e o cara fazendo garrafa. E a gente orava, fecha essa fábrica do inferno, Jesus. E o homem da fábrica converteu. Eu não sei o que deu, que fechou a fábrica e foi embora. Então a gente começou lá. Só que a gente começou, irmão, sabe, às vezes a coisa apertava, a gente saía, pregava, ganhava uma oferta, trazia, botava na mesa para compartilhar com os outros pastores. A gente não conseguiu investir em prédio, a gente não conseguiu investir em grandes estruturas. Por quê? Porque a gente estava investindo em pessoas, a gente estava investindo numa equipe. E essa equipe está junta até hoje. 20 anos se passaram, irmãos. Essa equipe está junta até hoje, né? A gente fazia, cara, quando ganhava um carro, repartia. Todo mundo era dono do carro. Quando ganhava uma oferta, repartia, compartilhava, né? Quando precisava pagar uma conta, às vezes pagava de um, pagava de outro. Assim a gente viveu por anos. Mas a equipe está junta até hoje. Aí eu disse, você não pode ficar tranquilo, porque Deus falou isso comigo. Deus falou, porque eu ficava assim, poxa, será que eu não vou construir uma igreja grande, Jesus? Eu não consegui fazer uma igreja lá em Itajaí. A gente tem um grande terreno lá, mas nunca conseguimos construir, porque a gente sempre investiu primeiro nas pessoas. Só que essas pessoas, hoje elas estão pelo Brasil. O Juscelio está aqui com essa igrejão, eu venho só desfruto e não sei nem quanto é que custou. Felipe está lá em Goiânia, um baita igrejão, irmão. Igreja, ó, nem Salomão em toda a sua glória teve o lugar daquele. Eu vou lá, só desfruto. O Júnior, meu irmão, construiu uma base de missões lá no sertão nordestino. Eu vou lá, só desfruto. Os filhos começaram a construir, eles que construíram. Sabe, eu me sinto meio Davi assim. Sabe quando Deus fala para Davi, você não vai fazer o templo, quem vai fazer é seu filho. Mas eu glorifico a Deus porque a gente trabalhou para manter uma equipe juntas, irmãos. A gente conseguiu manter uma equipe juntas. Nós estamos juntos há 20 anos, chorando pelo mesmo propósito. Ainda lá a gente chora de falar da Bíblia, sabe? E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa noite. Então abra comigo a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 22. Diz assim, o versículo de número 8: quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço, para que não tragas sangue sobre a tua casa se alguém cair dela. Não semearás a vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, nem o produto da vinha. Não lavrarás a terra com boi e com jumento juntamente, e não usarás roupa de lã e de linho juntamente entrelaçados. Amém? Só isso. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês hoje, porque nós estamos numa casa nova, né? A casa é nova. E eu disse, Deus, eu não quero falar da casa nova, mas eu quero falar do zelo que nós precisamos ter para manter as próximas gerações. Amém, irmãos? Ele diz, quando se construir uma casa nova, você faz um parapeito. Está falando das crianças, está falando das próximas gerações, para que eles não caiam dali e não derrame sangue sobre a sua casa.
E essa palavra saltou no meu coração hoje, porque nós estamos numa casa nova. Quando nós viemos hoje à tarde aqui, viemos primeiro ver, né? Estava tudo tão lindo, tudo, um monte de gente trabalhando. E a gente ficou pensando: Deus, o que eu vou falar hoje aqui? Eu queria trazer uma instrução para nossos irmãos aqui, principalmente da igreja local, para os pastores que pastoreiam a igreja, para todos os irmãos que diretamente ou indiretamente contribuem para que essa casa continue aberta. E irmãos, e ninguém faz isso sem perseverança. Perseverança é persistir com esperança, ou seja, é você continuar sem perder aquela paixão, aquele tino que você tinha. Porque tem muita gente que continuou no ministério, mas perdeu as lágrimas, perdeu o desejo, sabe, perdeu a vontade. Tem gente que está empurrando com a barriga, está fazendo a obra, trocando por miúdo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Tem gente que continua, mas eu não quero só continuar, irmãos, como se isso fosse uma labuta, como se isso fosse uma luta. Não, nós devemos continuar alegres. E se nós não estamos alegres fazendo as coisas para Deus, deixa eu te falar, alguma coisa está errada conosco, porque nós estamos envolvidos na obra mais extraordinária do planeta, a obra eterna de Deus. Amém? E não pense que você vai conhecer Deus com seus 80 anos de vida. Não. Por isso que Deus vai te levar para a eternidade, porque você só conhece aquilo que é eterno vivendo eternamente. Você precisa conhecer a Deus vivendo eternamente. Você não vai conhecer a Deus com seus 50, 60, 70, talvez 80 anos de idade. Então, perseverar para mim é isso, é persistir com esperança, é continuar com determinação. Perseverar é o trabalho duro que você faz depois de todo o trabalho duro que você já fez, e continuar, que a gente vai ficando mais velho, vai pensando, vai diminuindo o ritmo, vai desfrutando um pouco mais, e a gente vai perdendo a noção do que realmente é importante. Nós não podemos perder. Eu não quero só ser útil para o corpo, eu quero ser importante para o corpo de Cristo. E como alguém que deseja ser importante, não pela sua popularidade, mas pelo zelo do corpo de Cristo. Irmãos, e tem um texto que eu amo muito, que é Isaías 32, verso 8, que diz assim, que os nobres projetam coisas nobres, e por nobres atos perseveram. Então quem é nobre projeta coisa nobre. E a nobreza não está só na beleza da exposição das coisas. A nobreza está no fundamento. A nobreza está na paixão com que você faz aquilo. É a continuidade, aquilo que o vídeo que nós assistimos falava. É a continuidade. Nobreza para mim é você respeitar as fases, respeitar as gerações. Eu sempre paro para ouvir os irmãos mais velhos, para ouvir aquilo que eles têm para dizer. Eu sempre estou rodeado de irmãos de cabelo branco, porque o meu já está ficando branco também. Eu sempre estou rodeado de pastores mais velhos, que já sofreram um pouco mais, que já apanharam um pouco mais, que já passaram noites com seus filhos no colo na fila do SUS, né, pastoreando a igreja, orando por milagres pelos outros e passando lutas dentro das suas próprias casas. E esse texto saltou dentro de mim hoje, e o Senhor dizia assim, se vamos construir coisas novas, vamos prestar atenção nisso. Primeiro, preste atenção nisto. Coloque um parapeito para os novos não caírem. Parapeito fala de segurança. Se você quer crescer, quer botar um andar mais em cima, tudo bem, põe um andar mais em cima, mas põe um corrimão na escada. Põe um andar mais em cima, mas põe um parapeito, para que as próximas gerações estejam protegidas. E eu não estou falando de um sentido literal de um parapeito, como tem aqui. Não, eu estou falando de um sentido de proteger a próxima geração. E talvez o lugar mais nobre dessa casa é o meu Van Kids. Eu acho que gastar dinheiro mais do que em qualquer outro lugar foi ali. E isso é maravilhoso, porque mostra a essência, mostra a diligência, mostra a intenção do que a casa deseja. É preparar as próximas gerações. Irmãos, eu sou rodeado de criança.
Eu sou um pastor que as crianças lá da igreja, eu tenho pilhas e pilhas de desenho, que eu tenho medo de jogar fora, porque eles podem perguntar. Tem pilhas de desenho, eles desenham eu e a Iraci, eu estou sempre com uma cabeça desse tamanho, né? Um olho aqui em cima, outro lá embaixo. Ó, pastor, fiz para o senhor. Eu digo, que lindo. Eles me amam. As crianças me amam. As crianças, elas me encontram às vezes eu vou tomar um café com a Iraci em algum lugar, no shopping. As crianças me encontram, elas soltam da mão do pai e vem: pastor, mãe, vem cá, pai, o pastor. Sabe, eu celebro isso. Eu celebro porque eles são apaixonados por mim. E eu não posso decepcioná-los. Essa semana agora no culto de domingo, Juscelio, eu estou sentado ali, a gente chama primeiro as crianças para frente, né? Aí saiu as crianças, aí o Lorenzo é um menininho, e ele chegou para mim e disse: pastor, deixa eu pedir uma coisa para o senhor, pequenininho. Eu disse: fala, Lorenzo. Eu preciso de uma bateria. Eu digo: você precisa de uma bateria? Eles: preciso. Porque aí chegou bem pertinho de mim e fez assim: a minha avó deu uma para mim, mas é de plástico, e ela já quebrou. Como quem diz, não fala nada para minha avó não, mas ela, né? Ela não manja de bateria. E eu falei: Lorenzo, pode deixar. Aí, para não decepcionar, eu vou anotar aqui que eu preciso pedir uma bateria para você. E ele ficou: isso, pastor, na primícia, quem sabe, né? Eu digo: na primícia a gente ganha bastante coisa, vamos ver. E eu fui para o altar, e quando eu abro a pregação no meu esboço, eu percebo que eu escrevi na primeira linha do esboço a bateria do Lorenzo. Cara, eu não aguentei. Eu disse: irmãos, tem um menino aqui que a gente precisa dar uma bateria para ele. Irmãos, nós ganhamos 3 baterias no culto. Uma irmã levantou e disse: não, vamos dar uma nova. O outro já entrou pela internet: vamos dar também. E aí, irmãos, eu digo: não, então vai lá no Mevan Kids, traz o Lorenzo. Chamamos o Lorenzo para ele vir. E ele entrou sem saber o que estava acontecendo. Disse: Lorenzo, você ganhou a bateria. Dei o microfone para ele e disse: Deus é bom em todo tempo. E aí o pai dele subiu na hora para ficar do lado do filho. Nada combinado, irmão. Tudo assim, a reveria, como as coisas acontecem aqui no Mevan. Aí o pai dele subiu, disse: gente, eu quero agradecer como pai do Lorenzo, né? A gente, louvado seja Deus por essa igreja que a gente congrega há tantos anos. Obrigado, pastores, por cuidar do meu filho. Obrigado por, puxa, a gente já tentou dar uma bateria para ele, mas a gente perdeu o emprego. Eu fiquei desempregado faz 2 meses e apertou um pouco as coisas lá em casa, então a gente por isso não conseguiu. Eu disse: não, peraí, então vamos levantar uma oferta para o pai do Lorenzo. Irmão, levantamos uma oferta para ele, deu mais de 9 mil reais num culto. O filho saiu com a bateria. Aí 2 crianças já perceberam e disse: pastor, irmão, eu estou para montar uma orquestra lá na igreja. Porque outros já disseram assim: ó, pastor, eu vi que nós ganhamos 3 baterias. Eu digo: foi? Pois é, vai sobrar 2, né? Eu digo: vai? Então, eu também não tenho bateria, aí eu toco bateria. Eu digo: pronto, uma é sua também. Então, sabe, parapeito para mim é isso. Sabe, é as crianças ter desejo de ir para a igreja. E quando eles se tornarem adolescentes, eles não vão querer deixar de vir. Sabe, porque nós estamos construindo algo pensando neles, não é só para nós. Nós não tiramos as crianças do culto para elas não fazerem bagunça, não é isso. Então o Senhor está dizendo: se você vai fazer uma casa nova, pensa na próxima geração. E você não pensa só na próxima geração, só fazendo uma estrutura para ela, mas pensa na palavra que você prega, pensa na unção que você despeja, pensa na comunhão que você exerce para que essas crianças estejam juntos. Meu irmão, meus filhos foram criados dormindo debaixo de cadeira de igreja, dormindo dentro do carro. Meus filhos foram criados e ninguém nunca morreu. Amém? Porque o dia que você começar a fazer pequenas concessões com Deus: eu não vou no culto porque não vai dar tempo de tomar banho,
Eu não vou no culto porque não deu tempo para jantar. Meu irmão, já era. Você começa a fazer pequenas concessões. Você não está fazendo um parapeito para proteger a próxima geração. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa séria. Eu estou muito entusiasmado para os próximos dias. Eu estou muito entusiasmado. E talvez essa conferência de jovem, talvez daqui a pouco de adolescente, talvez daqui a pouco de criança, Juscelio, nós vamos ter que pensar nas próximas gerações. Por quê? Porque eu não quero ficar um velho gagá sentado na primeira fila, brigando porque o som está alto, porque tem criança correndo. Não, nós queremos celebrar juntos, irmãos. Então se estamos construindo uma casa nova, vamos colocar um parapeito, vamos proteger as próximas gerações, vamos sair da frente e deixar o menino rodar. Diga para alguém que está do seu lado e diga para ele: deixa o menino rodar, meu filho. Aleluia, glória a Deus, amém. Meu irmão, meu avô era um dos homens mais crentes que eu conheci na face da terra. Meu avô, seu Hermínio, um homem crente, mas religioso ao extremo. Meu pai levou uma surra dele, de chicote, de bater em cavalo, com 19 anos, porque estava jogando futebol. Meu filho hoje joga futebol, e eu sei, se meu avô tivesse vivo, Juscelio, ele ia assistir o jogo do Samuel. Por quê? Porque a religião, ela prepara a pessoa para o culto, mas não prepara para as próximas gerações. Eu quero louvar o Senhor por essa casa. Eu quero louvar o Senhor pela mentalidade que o Senhor está trazendo. Eu não estou falando com isso querendo abominar a geração anterior, por favor, não. A Bíblia diz que uma geração contará as maravilhas para outra geração. Não, eu só estou aqui porque o seu Hermínio orava muito por mim. Embora sendo crente, honesto, trabalhador, leal ao Senhor, mas a sua incapacidade misturada com a sua religiosidade de entender as próximas gerações, era mais fácil proibir do que educar. Porque é mais fácil proibir do que educar. E o Senhor está dizendo: vamos fazer uma casa nova, vamos. E eu quero usar essa inauguração de hoje profeticamente para o meu van, porque nós estamos no meio do Brasil, nós estamos aqui no Sudeste. Tudo que é de bom e de ruim nessa nação começa na região Sudeste. E o Senhor está levantando igrejas fortes nessa região Sudeste. E eu quero declarar, aproveitar a inauguração desse templo hoje para profetizar e dizer: Senhor, nós vamos construir. Quando construímos uma casa nova, nós não vamos pensar só em nós não vamos pensar só nas luzes, no som, na tela, nós não vamos pensar só no conforto de quem vem assistir, no estacionamento. Nós vamos pensar nas próximas gerações. Por isso nós vamos pregar o evangelho genuíno. Nossos filhos vão chorar e vão ser batizados com o Espírito Santo para a glória de Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar isso, irmãos. Vamos celebrar isso para a glória de Jesus. O que é que o Senhor está me dizendo em Deuteronômio? Ele está dizendo o seguinte: não tem problema, vamos ter casa nova. Poxa, oxalá a gente pudesse abrir uma igreja dessa por semana. Né, Rodrigo? Já pensou? Já pensou, Wagner? Lu? Uma igreja dessa por semana. Já pensou? Já pensou uma igreja dessa, Molina, lá em Teresópolis, Petrópolis? Já pensou, mano? Vamos abrir uma por semana, não tem problema. Deus não tem problema de nos abençoar. O Senhor está dizendo o seguinte: só não perde o zelo para as próximas gerações. Continue preparando as próximas gerações. Amém, amém. Então, coloca um parapeito. Não tem problema, vamos aumentar o tamanho. Eu estou muito feliz de ver a obra do Senhor crescendo estruturalmente, porque Deus ama. Deus não gosta da igreja. Irmão, tem gente que a gente postou, bota lá, o pessoal da mídia posta, né? Estamos felizes com a nova igreja. Daí o pessoal diz: Deus não odeia a estrutura. Não, irmão, Deus não odeia a estrutura. Ele pegou o teu cérebro e colocou dentro de uma estrutura. Aqui, ó. Ele pegou o teu coração, ele cercou de estruturas.
Ele pegou os 2 órgãos principais do corpo humano e estruturou. A questão é que a estrutura é para proteger a essência, não para escravizar a essência. Pegou? Pegou? A estrutura é para proteger a essência, não é para escravizar. Porque você pode cair, quebrar a cabeça em 6, 7 lugares, 20 lugares, você não pode tocar no cérebro. O cara leva um acidente, quebra 4, 5 costelas, mas não pode perfurar os órgãos. Por quê? Porque a estrutura é importante, irmãos. Como não? A estrutura é importante. Deus fez primeiro uma estrutura e depois colocou o homem nela, no jardim. Amém? Deus primeiro fez o homem, a estrutura, depois soprou nesse homem o Espírito. Deus é um Deus de estrutura, senão Ele não precisava criar novo céu e nova terra. Ele vai mexer em toda a estrutura, na terra e no céu. Deus é um Deus que estrutura, e a estrutura é importante, mas a estrutura é para proteger a essência. Amém, querido? Outra coisa importante que o Senhor falou: não semeie na mesma terra 2 sementes. Não semeie, ou seja, tire do vosso meio todo o misticismo evangélico. Tire todo o misticismo evangélico. Porque quando nós tratamos a estrutura maior do que a semente que nela é semeada, nós vamos voltar a passar na frente dos templos e fazer o sinal da cruz. Porque quando temos uma mentalidade só de estrutura, nós adoramos a estrutura, nós não adoramos o céu, irmão, nós adoramos a Deus. Amém, irmãos? Então Ele está dizendo o seguinte: não semeie na mesma terra 2 tipos de semente. Então tire do vosso meio todo o movimento místico. A gente vai pular, a gente vai dançar, nós vamos fazer festa aqui, irmão. Eu aconselharia você botar uma tirolesa lá em cima, e o Juscelio viesse pregar no domingo, descia de tirolesa. Meu Deus, já pensou? Que lindo, Lulu, um canhão de luz lá no Juscelio. É um pássaro, é um homem. O Superman, não, é o pastor Juscelio. Eu fui pregar uma vez num país da América Latina, e eles me anunciaram assim: está cá com nós, Luiz Hermínio. E eu sentado, eu tinha uns 34 anos, 35. Luiz Hermínio tem o raio-x nos seus olhos. Eu digo: ai meu Deus, eu não tenho nada, Jesus, no olho. Ele vai chamar você pelo seu nome e vai falar todas as suas macelas. E eu digo: meu Deus do céu, Jesus, eu não vou falar nada. Rapaz, não sei se Deus ficou com pena de mim, que naquele dia Deus me usou, mas me usou de arrebentar tudo. Sabe, é o que o Senhor está dizendo: vamos construir algo novo? Não tem problema, eu celebro com você. Quando Deus enviou a primeira equipe para o ministério, e o Senhor disse para eles: olha, pregue o evangelho, expulse os demônios, cure os enfermos. E quando eles voltaram celebrando. Eles diziam: olha, os demônios eles eram submetidos a nós. Nós falávamos sai, eles saíam. Os enfermos eram curados. Jesus entra com eles na festa. Jesus celebra com eles. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Todo mundo celebrando, alegria, irmãos. De repente Jesus diz: mas não se alegrem por isso. Se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Ou seja, se alegrem porque você é um cara conhecido. O inferno te conhece, o céu te conhece, os anjos te conhecem. Amém, querido? Se alegre porque você tem popularidade no mundo espiritual. Porque não é no mundo físico que você tem que ter popularidade, é no mundo espiritual que você tem que ser popular. Amém? Porque não adianta você fazer algo em nome de Jesus, os demônios vão olhar para você e vão dizer: ei,
Paulo a gente conhece, Jesus a gente conhece, mas quem é você no mundo espiritual? Você nunca fez nada que edificasse. Então nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. A nossa vida precisa ser conhecida no mundo do espírito. A popularidade não protege você. O que protege você é a obediência. Amém, queridos? Estou sendo claro? Você está entendendo? Vamos construir algo novo? Vamos celebrar. Hoje é dia de celebrar, mas é dia de fazer o que Deuteronômio nos ensina. Moisés, ele escreveu o Pentateuco. Em Gênesis Deus cria, em Êxodo Deus derrama sua glória, em Levíticos Deus instrui, em Números Deus movimenta, em Deuteronômio Deus faz o quê? Ele repete tudo de novo. Por isso que Deuteronômio é a repetição para a próxima geração. É o zelo de Deus. Deus cria em Gênesis, derrama a sua glória em Êxodo no tabernáculo, em Levíticos ele instrui, em Números ele movimenta. Pode ver, Números só fala de movimentos. Em Deuteronômio ele volta lá e repete tudo de novo para a geração que nasceu no deserto. Vamos crescer, vamos prosperar. Não tem, amém? Olha aqui, não tem problema você ter posses, não tem problema você ter recurso, não tem problema. Tem gente que diz: o dinheiro é do diabo, pastor. Não, quer ver o diabo, fica sem dinheiro para você ver. Aí você vai ver o diabo. O dinheiro não é do diabo não, meu filho, é o amor ao dinheiro que é. E se você ama Jesus em primeiro lugar, nada vai tirar você da presença de Deus. Então eu diria para você: vamos crescer, vamos construir, vamos colocar um parapeito para proteger a próxima geração. Não vamos sair semeando tudo que a gente acha que tem que semear. Não semeie 2 sementes. Você só tem uma semente do Evangelho, e a semente do Evangelho é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, irmãos? E a partir do arrependimento vem o crescimento, vem a restauração, vem a restituição, vem tudo, irmãos. Eu e você precisamos isso. Então escute, não se assuste quando você começar a semear uma semente só. Talvez você pode perder alguns amigos. Talvez nem todas as portas vão se abrir para você. Amém? Amém? Quando a gente começou o Mevan, o Senhor nos deu uma palavra muito significativa. À medida que a gente ia estreitando a mensagem, a gente foi perdendo alguns amigos. E o Senhor disse: fique tranquilo, porque o púlpito da sua igreja não é para os seus amigos, é para os meus amigos. E a gente chorou, porque a gente não quer perder a amizade de ninguém. Mas deixa eu te falar algo: ninguém é mais santo do que ninguém, irmãos. Mas quando você descobre algo, cara, e você não consegue mais viver de outro jeito. Quando você descobre algo que confronta você, quando Deus conversa com você e confronta você e conserta você, depois só resta é consolar você. Então não tem o que fazer, meu irmão. Amém? Outra coisa que ele falou, que eu diria aqui pra gente nessa noite, que estamos num novo lugar: não coloque o boi e o jumento para lavrar a terra. Como Deus é sucinto e conciso, né? Deus é sucinto demais, é conciso demais, é preciso demais. Meu Deus, Deus é no alvo. Não existe os caminhos, é o caminho, é o Evangelho, é o fruto, é tudo no singular, irmãos. Deus não abre as portas, Deus abre a porta. Tudo de Deus é sucinto, conciso e preciso. É assim que Deus faz. Ele disse: olha, quando você lavrar a terra, não usa o boi e o jumento para arar a terra. O jumento fala de serviço. Embora o boi também na Bíblia fala em partes de serviço, mas o boi era o sacrifício dos reis. Quem tinha menos recurso sacrificava uma ave, um pombo. Quem era classe média alta
sacrificavam o cordeiro, mas os reis, quem tinha muita grana, sacrificavam o boi. Quando a Bíblia diz que Salomão dava 1000 bois por dia, não é que Salomão sacrificava, ele dava os bois. Quem sacrificava eram os sacerdotes, não é? Mas o boi fala do sacrifício padrão hard, o sacrifício alto. Então ele está dizendo o seguinte: você não pode envolver serviço e adoração. Você tem que entender. Você viu o pastor Juscelio falando aqui, prestou atenção que ele disse? A gente trabalhou muito por 2 meses aqui, mas teve um dia que a gente fez 12 horas de adoração. Você está me entendendo? Aí tem dia que você tem que largar o jumento e pegar o boi, meu irmão. Quando você está num lugar desse tamanho, vai ter muito serviço para fazer. Escute, vai ter muito serviço para fazer. Cada culto que terminar vai ter muito serviço. Cada culto que começar é muito serviço. Mas vai ter o dia que o Senhor vai dizer assim: amarra o jumento. Hoje não vai ter serviço, hoje é sacrifício de louvor. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você botar o jumento na terra aqui e querer trabalhar. Não. Se Deus tem uma linguagem de adoração, não é o serviço, é o relacionamento. Vai ter dias que você vai ter que largar a vassoura e pegar a toalha para chorar, meu amigo. Amém? Vai ter dias que nós precisamos entender isso. E o Senhor deixou claro: não faça isso. O boi, olha que o boi, ele se move para onde? Para frente. O jumento, irmão, empacou, já era. Um estrangula o outro. Então o boi vai para frente, o jumento para trás. Irmão, tem gente que vai ter que ir para trás, e tem gente que vai ter que ir para frente. Deixa quem tem que ir para frente ir para frente, e deixa quem tem que ir para trás ir para trás. Você está me entendendo? Eu acho que eu não estou sendo claro. Não, eu estou assim. Sabe, deixa Deus trabalhar. Amém? Deixa Deus trabalhar. A obra é do Senhor. Estamos num novo lugar. Vamos pensar na próxima geração. Não vamos sair semeando tudo quanto é semente para encher essas cadeiras. Nós não vamos fazer isso, nós nunca vamos fazer isso, né, Juca? Nós não está no nosso DNA. Não, mas nós vamos precisar fazer o culto disso, o culto daquilo. Não, nós vamos fazer culto para Deus. E se as pessoas vierem, elas vão encher as cadeiras. Se as cadeiras não encherem, nós vamos fazer culto para os anjos. Vamos adorar a Deus e convidar os anjos. Vem no culto. Quer dizer, culto para o anjo não, culto para Deus. Mas nós vamos convidar os anjos. Vem adorar com a gente, porque as pessoas não vieram. Irmão, lá no Mevan, quando a gente começou, teve uma época que a gente passou muita luta, porque a gente começou a pregar o evangelho. Lá no Mevan não, porque aqui também é Mevan, né? E as pessoas iam embora. Toda semana a gente tirava um pouquinho de cadeira e espalhava. Porque espalha, você não pensa que está pequeno, pensa que está grande ainda. Fechou? E aí os obreiros diziam para mim: pastor, por que a gente não traz fulano de tal para pregar? Porque ele arrasta uma multidão. Aí eu me lembrei de um que arrastou a terça parte para o inferno. Aí eu digo: não vamos arrastar ninguém para lugar nenhum, não. Vamos continuar pregando. Pastor, por que a gente não faz o culto disso, o culto daquilo? Por que a gente não inventa? Vamos fazer algo para a gente atrair as pessoas. Não, irmão, porque se é você que atrai as pessoas, é você que tem que alimentá-las. E se você atrai as pessoas com festa, você vai ter que ter festa toda semana. Se você atrai as pessoas com pessoas, você vai ter que ter pessoas toda semana para atrair pessoas que não vêm atrás de Deus, vêm só atrás de pessoas. Toda semana você vai ter que criar alguma coisa nova, pendurar uma ferradura, criar o culto não sei do que, vai ter que fazer, você vai ter que inventar moda, e nós não queremos isso. Nós viemos para um lugar grande. Vou falar uma coisa para você, como diz o pastor Juscelio: a gente não veio para um lugar grande porque estava pequeno. Não estava pequeno.
estava bom. A gente veio para o lugar grande porque a gente é metido. Não é mentira, não é mentira. A gente veio para um lugar grande e aqui não tinha outro. Não tinha outro lugar no momento, e caiu isso aqui de paraquedas. E vamos pegar, vamos para cima, vamos montar a base da Missão Sudeste aqui, vamos fazer a igreja do Mevão em Campinas aqui. E Deus cedou os nossos sentidos, principalmente do Juscelio. Ele cedou os sentidos. E Deus faz isso, Ele ceda a gente quando você acorda, irmão, não tem mais volta. Aí você fica botando, meu Deus, o que eu fiz? Já falou, está dito, já era. Não volta mais atrás. O homem tem que ter palavra. Sabe? E o Senhor está nos instruindo, dizendo o seguinte: olha, não vai ter que mudar nada. Não vai mudar mensagem. Não vai mudar música. Não vai mudar os obreiros. Não vai mudar o nosso cafezinho da tarde. Não vai mudar os bolinhos de banana. Não vai mudar os pastéisinhos da Lulu. Não vai mudar os nossos ajuntamentos, que quando a gente se reúne para comer junto, não vai mudar porque ficou grande, porque ninguém mais consegue tocar ninguém, ninguém mais consegue chegar perto de ninguém. Não, se isso é evangelho, não vale a pena. O evangelho cresce para crescer a mesa, para ter mais lugares nela. E fique tranquilo, ninguém vai comer migalhas que caem da mesa dos seus donos, porque ninguém é dono de nada. Quem é dono é Jesus, e Ele não vai pôr ninguém debaixo da mesa. Os reis, eles eram conhecidos pelo tamanho da sua mesa. Aleluia. Me ajuda aí, mano. Serviço e adoração precisam estar juntos. O jumento e o boi, eles podem estar juntos, mas vai ter dia do jumento, vai ter dia do boi. Amém, irmãos? Vai ter dia do trabalho, que todo mundo vai dar as mãos, a gente vai tirar o terno e a gravata, vai arregaçar a manga. Vai ter dia da adoração, não vem com serviço na hora de adorar. Não vem com serviço. Vamos nos reunir para quê? Para buscar o Senhor. Para quê? Nós estamos com vontade de buscar a Deus. Mas o que Ele vai fazer por vocês se vocês buscarem? Nada. Por que Deus tem que fazer algo por mim enquanto eu o busco? Está jejuando para quê? Não sei, me deu vontade de ficar uns 15 dias sem comer. Vou jejuar para quê? Para nada, para agradecer. Por que eu para jejuar tenho que negociar? Por que eu para adorar tenho que negociar? Por que eu para dar uma oferta eu tenho que negociar? Porque eu não entendi que tudo é meu. Eu não entendi ainda quem eu sou no corpo de Cristo. Eu não entendi ainda que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para terminar, por último ele diz: olha, quando você for construir algo novo, põe o parapeito. Não semeia semente de todo tipo. Continua com a semente, com a mesma semente. É ou não é? Terceiro, vai lavrar a terra. Não usa o boi e o jumento no mesmo. Tem dia que você vai usar o jumento, tem dia que você usa o boi, os dois pensam diferente. Um empaque não vai, o outro vai devagar. Um quer ir para trás, o outro quer ir para frente. Eles vão se estrangular. E por último ele diz assim: não usa roupa de lã e de linho no mesmo dia. Uau! Porque lã fala de pureza. Isaías 1,18 diz que ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a mais pura lã. E linho fala de justiça. Apocalipse 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque a sua noiva se aprontou, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Então olha o que o Senhor está dizendo: vai colocar uma roupa, não põe lã e linho no mesmo momento, porque lã esquenta, linho é para um dia mais fresco. A lã fala de pureza, linho de justiça. Às vezes, para exercer pureza, a gente passa a impressão de ser injusto, de ser santarrão.
E às vezes, para exercer justiça, a gente passa a impressão de justiceiro. Então o Senhor está falando, não põe essa mesma roupa no mesmo dia. Elas não estão ali por acaso, irmãos. O cuidado e o zelo de Deus até para aquilo que está crescendo. Ele diz, está crescendo, não usa lã e linho. Tem dia que você usa lã, tem dia que você usa o linho. Tem dia que você tem que exercer justiça, praticar justiça todos os dias, mas tem dia que isso está mais firme em você. E tem o dia da pureza. Então, querido, quando eu lavo o pé de alguém, nós já falamos isso aqui. Quando eu lavo o pé de alguém, certamente eu vou sujar minha mão. Se eu fui chamado para lavar o pé de alguém, a minha mão vai sujar. Agora, só que a sujeira da minha mão não pode sujar o pé do outro. Porque se eu estou lavando o pé de alguém porque ele precisa ser lavado, eu vou sujar minha mão, se o pé dele estiver sujo. Mas se for a minha mão que estiver suja, eu corro o risco de sujar o pé dele. Então, avivamento, querido, avivamento tem a ver com instrução, tem a ver com zelo, tem a ver com proteção para aquilo que está crescendo. E eu louvo a Deus porque está crescendo. Meu Deus, um culto de inauguração, a gente devia estar pulando, dançando, né, Juscelio? Mas sabe, porque daqui a pouco nós estamos, eu e o Juscelio, na casa dos 50. Eu tenho 56, ele tem 54. Não parece, parece que eu sou mais novo, mas daqui a pouco a gente tem 60. E daqui a pouco a gente tem 65. E daqui a pouco, sabe, as crianças que a gente protegeu no parapeito, quem vai estar coordenando tudo são elas, irmãos. E ela vai olhar para a sementeira e ela vai ver a semente lá. E ela vai dizer assim, como dizia o meu pastor, como fazia o meu pastor. Ela vai olhar para o estábulo, vai ver o jumento e vai ver o boi. Ela vai dizer, como o meu pastor me ensinou que hoje é o dia do boi, hoje é o dia do jumento. Então não tem a ver só conosco, irmãos. Talvez nós daqui a pouco não vamos estar mais aqui com o microfone na mão. Vamos estar aqui sentado na primeira fila de 15 em 15 minutos indo no banheiro. Não é? Reclamando que não acaba mais esse culto. E eu doido para comer uma sopinha antes de dormir. Não é? Mas com o coração agradecido ao Senhor. Por quê? Porque aquilo que cresceu não se perdeu. E eu vou confessar uma coisa para você, diante de Deus, diante das muitas testemunhas que estão aqui pela internet, pelos anjos que aqui estão. Cara, eu estou cansado de ver coisa se perder no caminho por excesso de dinheiro, excesso de fama, excesso de sucesso. Porque nós, como igreja, não podemos ter essa dificuldade de crescer, que o nosso cabeça é o dono de todas as coisas. O nosso cabeça é dono de tudo. Ele criou os céus e a terra, e é essa mente que Ele quer que eu tenha. Ele diz, você precisa ter a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? É ter a mente de um Criador. É ter a mente de um Criador, mas ter a mente de alguém que entrega a sua vida pelo outro. Então eu não posso ter medo de crescer, eu não posso ter medo de prosperar, eu não posso ter medo de avançar. Minha pergunta é, irmãos, por que muitas coisas se perderam no caminho? Por que muitos Noés que foram chamados para construir uma arca viraram madeireiros, vendedor de madeira? Por que muitos homens e mulheres que foram chamados com uma unção extraordinária de transformar gerações
construíram os seus próprios impérios e automaticamente se desligaram do reino de Deus. Hoje nós conversarmos sobre isso, eu e o Felipe Vilela, na mesa. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus não tem um império para você, Ele tem um reino. E não queira ser rei desse reino, porque esse reino já tem um rei. É os imperadores que dominavam o mundo, que conquistavam as terras, que matavam quem nela estava. O mundo não precisa de mais imperadores. O mundo precisa conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! E eu quero dizer que nós vamos celebrar, irmãos. Nós vamos celebrar cada tijolo colocado. Nós vamos celebrar cada unção derramada. Mas nós vamos continuar construindo parapeitos. Nós não vamos encher a nossa sementeira com todo tipo de semente, não. E nós não vamos lavrar a terra com todo tipo de animal, não. E nós não vamos vestir qualquer roupa, não. Tem o dia da lã e tem o dia do linho. E fazendo isso nós vamos proteger aquilo que está nascendo, que está crescendo. Você pode levantar sua mão e aplaudir o Senhor por isso. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Jesus deixou claro que ninguém pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se está sendo tudo construído sobre um monte, ninguém vai conseguir esconder isso. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: se o que você está construindo está sobre o monte, vai aparecer. Vai aparecer. Você não precisa se esforçar para mostrar. Vai aparecer. Não se esconde uma cidade construída sobre o monte. Então o que é que eu preciso fazer? Mostrar a cidade? Não. Eu preciso construir sobre o monte. Porque se está construída sobre o monte, vai aparecer. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Se responsabilize por aquilo que você está construindo. Pastor, eu quero construir algo sobre o monte. Vai aparecer, no tempo certo vai aparecer. Você não precisa arrombar portas, elas vão abrir. Você não precisa derrubar nada, vai acontecer. Deus não precisa derrubar ninguém para exaltar você. Deus não precisa matar ninguém para fazer você viver. E não existe transformação imediata, é gradativo. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, né, arcanjo? Até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Só constrói sobre a rocha. Eu falo isso para os meus filhos, falo isso para os nossos pastores. Constrói algo sobre a rocha, vai aparecer. Não tem como esconder isso. Não tem como esconder. Ninguém vai conseguir esconder você. Talvez Deus te esconda por um tempo. E se Deus te esconde, ninguém consegue te mostrar. Mas se Deus te mostra, ninguém mais consegue te esconder. Então espere, não arrombe portas, vai acontecer. O seu dia vai chegar. O seu dia vai chegar. E quando chegar, não perca o zelo. Não perca a sensibilidade. Não perca. Não perca. Não se torne insensato. E eu louvo a Deus por essa casa. Por essa casa a esperar todo o tempo do mundo, o seu tempo. Está chegando o seu tempo, cada dia mais. Aqui nasceram, aqui...
nessa terra seus filhos se casaram, aqui nessa terra nasceram seus netos, aqui nessa terra virão mais netos com certeza. Aqui nessa terra Deus está prosperando. Por quê? Porque soube esperar o tempo de Deus. Construiu sobre a rocha, Juscelia, e construiu sobre a rocha. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então você não precisa procurar um lugar para se mostrar ou para exibir o que você sabe. Você só precisa construir sobre a rocha. Na hora certa vai aparecer. Falo isso para todos os meus filhos: faça a coisa certa, faça a sua parte, o seu dia vai chegar. Ninguém vai poder impedir isso. Ninguém, sabe? Ninguém vai poder impedir isso. Pode ter gente que vai ter mais dinheiro que você, mais influência que você, pode ter gente que vai ter mais acesso que você, mas é Deus. Um dia Deus vai colocar um gigante na sua frente para você derrubar. E aí você vai deixar de ser só útil, você vai se tornar importante. Você acha que Davi era importante para Saul? Não, ele era útil. Mas o dia que derrubou o gigante, ele se tornou importante. Então se prepare. Se prepare para deixar de ser útil e se tornar importante. Só faça a coisa certa. Amém? Pai, eu quero declarar sobre essa geração, a geração que está construindo uma casa nova, está construindo algo novo. Esse novo templo representa um novo tempo. Esse novo templo representa um novo tempo para a vida do pastor Juscelia, da pastora Lulu, de toda a missão, de toda a congregação, de todos os projetos do Senhor para a vida deles. Um novo tempo para o Mevan, um novo tempo para a igreja brasileira, porque nós fazemos parte do coletivo. E por isso nós queremos abençoar, Senhor, cada homem e cada mulher que aqui está debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua glória. E eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles estejam debaixo de unção, debaixo de unção do Senhor, e que eles não negociem enquanto constroem, que eles não negociem os valores enquanto estão restaurando algo novo. Eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor bem forte. Mistura isso com glória a Deus. Aleluia.